queridos ouvintes, estamos chegando com mais um Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Eu sou Pedro Palaoro e divido a apresentação desta edição com Liz de Bortoli. Lembrando que vocês podem nos escutar pelo blog da redação em urgs.br/destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. E o programa de hoje está um pouco diferente, super especial, inteiramente dedicado a um daqueles eventos que moram no imaginário dos porto-alegrenses e dos seus visitantes. A Feira do Livro de Porto Alegre. Trazemos para a nossa edição semanal do Respira Cultura uma entrevista especial sobre a Feira do Livro. Este ano, diferente das edições anteriores, o evento terá uma curadoria liderada pela jornalista e editora Lu Tomé, que nos ajuda a imaginar como será a 66ª edição do evento. Ouvimos ao fundo a trilha sonora do nosso tradicional programa Estação dos Livros, que anualmente há 31 anos transmite a Feira do Livro de Porto Alegre diretamente da Praça da Alfândega. Liz, tenho que admitir que esta é uma edição da Feira do Livro que vem me empolgando desde o seu anúncio. Quantos dos nossos eventos culturais foram cancelados ou adiados neste ano? E a Feira do Livro parece trazer mais do que uma edição para este momento. Parece que vem aí uma feira repensada, levantando assuntos importantes em um formato diferente do anterior, principalmente em função da pandemia. O que, no fim das contas, traz ainda mais vitalidade para suas próximas edições. Pois é, Pedro, eu sou apaixonada pela feira e o interessante deste ano é que, para essa reformulação, a Câmara Rio-Grandense do Livro trouxe uma pessoa com grande relação com a feira para ajudar nessa oxigenação do evento. A curadora deste ano da Feira do Livro de Porto Alegre será a jornalista e editora Lu Tomé. Ela nos contou como ela já experimentou cada uma das faces do evento, o que a permite dizer que está pronta para o posto que ocupa hoje. Mas vamos deixar que ela fale, sobre todas essas ideias que ela está trazendo para o evento. Como leitora, eu sempre tive vínculo com a Feira do Livro de Porto Alegre. Eu me lembro de visitar com os meus pais, pedir que eles me levassem lá aos finais de semana. Então, eu sempre tive essa tradição que muitos porto-alegrenses têm de fazer a ida até a Praça da Alfândega para comprar livros, inserida na minha trajetória. Quando eu me formei, estava ainda estudando jornalismo, eu logo comecei a trabalhar com editoria de cultura e me lembro de cobrir a Feira do Livro em 1998. Foi a primeira vez que eu trabalhei profissionalmente relacionado à feira. Alguns anos depois, eu trabalhei na equipe de produção da Jussara Rodrigues, que foi quem fez durante muito tempo essa parte de programação. E nos anos seguintes, eu fui assessora de imprensa da Casa de Cultura Mário Quintana, eu trabalhei muito com assessoria de imprensa do mercado editorial, eu fiz oficina de escrita criativa com a Assis Brasil na PUC, comecei a trabalhar com amigos montando a Não Editora. Então, esse universo do livro, esse universo do mercado editorial e, consequentemente, da Feira do Livro, ele sempre esteve girando na minha trajetória profissional. Eu cheguei a fazer em alguns anos, acho que o site da Feira do Livro. Nas últimas 3 edições, eu ajudei amigos de uma banca a vender livros. Então, foi outra experiência de como é que é atender o público, de que as pessoas chegam perguntando. Eu tenho essa visão mais global da feira. Quando o Isatir Botim Filho, que é o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, começou a iniciar as conversas comigo, para pensar no que poderia ser um modelo de curadoria, numa programação um pouquinho mais estruturada, com um viés mais qualitativo do que quantitativo, eu senti uma honra gigantesca, como tu pode imaginar. E acho que, assim, além mais do que o desafio, para mim é um prazer estar envolvida nessa área dos livros e poder trazer uma visão diferente para um evento que já é
tão tradicional e que agora, em 2020, vai ultrapassar um desafio tão grande, né, que é essa transformação de sair de uma coisa totalmente geográfica, como a Praça da Alfândega, para ir totalmente para o ambiente online. Este ano, a Feira do Livro de Porto Alegre terá 17 dias de atividades, como em anos anteriores, começando no final de outubro. As atividades online iniciam no dia 30 de outubro e se estendem até 15 de novembro. A proposta da curadoria surgiu especialmente em função da pandemia do novo coronavírus, e isso forçou a organização a repensar o evento. Eu acho que o que a pandemia trouxe, não só para eventos culturais como a Feira do Livro de Porto Alegre, mas também até para as nossas próprias vidas, é uma chance muito grande de quebrar paradigmas. Eu acho que a Câmara Rio-Grandense do Livro abraçou isso com muito desejo de provocar mudanças que já eram esperadas, que muitas pessoas já perguntavam. Eu acho que o online tem todos os desafios em termos de infraestrutura, de planejamento, de uma mudança gigantesca e drástica de rota que a feira nunca precisou, né, nunca se propôs enfrentar antes, mas acho que ela também traz coisas muito boas. Nos facilitou muito, por exemplo, o contato com autores que se mostraram dispostos a participar, a nos ajudar, a discutir os temas que a gente vai trazer, justamente por não precisar da questão do deslocamento. Acho que o isolamento em outras partes nos dificultou justamente esse contato também. É um 8 ou 80 que depende da pessoa que recebeu o convite. Tem muita gente que está isolado, que não está participando de lives, que não tem o interesse nesse momento, nem está preparado para participar de atividades, mas outros abraçaram muito bem, né, a nossa ideia e os convites e aceitaram. Eu acho que assim, a primeira grande quebra de paradigma da feira é fazer essa mudança pensada a partir de uma coluna vertebral temática, coisa que historicamente nunca foi feito. Antes a feira fazia 200 atividades, antes acabava trazendo eventos não necessariamente conectados entre si. Essa lógica toda no online ela vai se inverter. Nós vamos fazer mais ou menos 40 atividades online, começando com uma semana de aquecimento nas 3 terças-feiras de outubro. Pelo menos essa parte que eu estou te falando mais para a programação adulta, que a programação infantil e juvenil ela continua coordenada pela Sônia Zanqueta, para trazer essa familiaridade para o público. Então, eles vão conseguir entender, vão conseguir enxergar exatamente o que a gente quer fazer das atividades no período oficial da feira, que daí sim começa dia 30 de outubro e segue até o 15 de novembro. A gente está usando de mote, nesse ano, para a edição da feira, e em especial para a curadoria, o tema Janelas Abertas para a Praça. O que significa isso? Significa cada um nas suas casas, cada um do local onde estiver, abrindo essa janela digital, essa janela online, para ver os debates que nós traremos. Então é bem uma imagem bonita que acaba de alguma forma remetendo à praça, mas é cada um no seu espaço. E o que está se discutindo hoje em dia em relação a temas? É esse reflexo do mundo que a gente quer trazer. Então, nós vamos discutir a questão, naturalmente, da valorização da cultura, e daí a gente insere a questão da importância do livro, a questão da importância da leitura, de incentivar, né, que as pessoas tenham contato com o livro. O livro sempre vai estar no centro desses debates de toda a programação. Disso, a gente parte para a questão da diversidade, que é um dos pontos essenciais de debate hoje em dia. E daí de diversidade nós falamos da inclusão, do feminismo, da questão do movimento antirracista, que é muito importante que se discuta isso, também da questão do movimento LGBTQIA+. Disso a gente vai para a questão da ciência. A pandemia está nos trazendo todo um novo olhar sobre a questão científica.
quanto tempo a gente vai precisar ficar nessa situação até termos uma vacina, o quanto é importante estarmos atentos e pensarmos na nossa própria saúde, né? Todas essas questões importantes, e disso a gente vai diretamente para a questão da pandemia. O que isso está afetando o nosso consumo de cultura, cada um dentro de suas casas, o que isso afetou os nossos relacionamentos, né? O que isso fez de mudança específica nos nossos hábitos e também nas nossas relações. Então, são esses os guarda-chuvas temáticos, e a gente vai um pouco além disso também, tentando fazer o que foi sempre um pedido da comunidade editorial, dos autores gaúchos e porto-alegrenses, de que também a feira pudesse refletir o que é a nossa diversidade em termos de pessoas. Que vai ser uma grande vitrine para mostrar para o Brasil, a partir de grandes nomes e de nomes relevantes que a gente vai trazer para a programação, e também para quem estiver interessado no mundo. A programação vai ser online e vai ser gratuita, podendo ser acessada a partir do site da Feira do Livro a qualquer momento. A Feira do Livro de Porto Alegre é um dos eventos mais tradicionais da cidade, com realização ininterrupta desde 1955. Pela Praça da Alfândega, já passaram autores e autoras que ajudam a contar a história da cidade e do Rio Grande do Sul. Então, é bem fácil de entender a complexidade que é repensar um evento desse quilate sem suas grandes referências. E aqui, a gente pode falar da própria Praça da Alfândega e seus jacarandás, as bancas de livreiros e as incontornáveis sessões de autógrafos. Este ano, o evento trará uma programação pensada para chamar a atenção para um evento que estará disponível online para todo mundo, inclusive para quem nunca veio até Porto Alegre. Sim, Liz, acho que uma das coisas mais importantes de ter uma curadoria para este ano está justamente no fato do evento poder mostrar a sua cara, mesmo em uma programação não tão extensa, mas sim representativa. A partir do momento em que eu aceitei fazer a curadoria e eu queria executá-la em determinadas condições e termos, eu tive que fazer uma costura que pensasse de manter essa característica regional, de trazer também o que já era a cara da feira. Não se poderia descaracterizar assim, porque continua sendo a Feira do Livro de Porto Alegre, né, em todos os sentidos, mas ao mesmo tempo pensando na projeção que nós vamos ter do nacional, na questão do debate que nós gostaríamos de fazer sobre os temas. Foi necessário e se mostrou muito eficiente, eu acho, no final do conjunto, que se inserissem outros nomes, né? Nomes que pudessem também chamar a atenção, nomes que daqui a pouco ajudassem na projeção dessa divulgação geral, além específico relacionado a perfis, né? De não se centrar apenas em um perfil de autor ou não. Eu acho que é muito difícil fazer esse tipo de mudança. Eu acho que a feira, a primeira coisa que vai sentir falta, por exemplo, é da questão das sessões de autógrafos, que é uma coisa que sempre é muito prestigiada. Mas, em relação às atividades, eu acho que o ganho vai ser sentido na hora que as pessoas começarem a efetivamente participar. Tem muita gente que sempre foi à feira e não sabe que existia atividades dentro dos centros culturais. Muitas atividades, às vezes, acabavam sendo super divulgadas e tendo muito público, mas outras não. Eu acho que o online nos ajuda a uniformizar um tanto dessa divulgação e usar nomes mais conhecidos da programação para que as pessoas também tenham interesse em discutir temas e conhecer outros autores que talvez não sejam tão conhecidos assim que a gente está trazendo. Então, nós temos na programação nomes de destaque, nomes principais que vão estar encabeçando as atividades, mas o perfil também está muito mesclado. Então, assim, a gente sabe que uma programação como essa da Feira do Livro, ela vai ser esmiuçada, ela vai ser estudada, a questão identitária vai valer também, nós sabemos que daqui a pouco vai existir até uma discussão política de posicionamento em cima disso, mas eu acho que ela fica como um grande retrato do que a feira, no seu papel de formação de leitores e no seu papel de um dos principais eventos culturais do Brasil, pode fazer nesse momento, em termos de posicionamento, em termos de defesa, em termos de
se tornar relevante para alguns debates necessários. Respira Cultura. Quando vemos todas as mudanças que estão sendo planejadas para essa nova Feira do Livro, fica a dúvida de como o público, talvez o principal elemento dessa fórmula, será contemplado agora. Afinal de contas, o público é o grande motivo da realização da feira todos os anos. A preocupação que eu tive em relação à escolha dos nomes que estão participando da programação, ela também teve uma atenção voltada para o público. O que acontece? Como a gente está na internet, que é um ambiente muito democrático, é um ambiente com muito acesso, né? As pessoas com conexão vão poder assistir tranquilamente todas as lives que nós fizermos. Eu também tive essa preocupação de diversificar o máximo possível os nomes que pudessem interessar a públicos diferentes. Então, por exemplo, nós temos autores que vão falar sobre não ficção a partir da história do Brasil, da história do mundo, pega toda uma gama de leitores interessados mais nessa área de leitura. Nós vamos ter autores que falam sobre divulgação científica e sobre valorização da ciência. Então, também pega um público mais amplo de gente que está interessada, que acompanha hoje em dia youtubers que falam sobre a pandemia, que falam sobre a vacina, que falam sobre tudo que a gente está vivendo nesse ano em relação ao Covid-19. Eu tenho também autores de literatura com um caráter mais popular, que fazem uma literatura que é mais voltada para o público, né, que gosta de ler crônica de jornal, que gosta de ler esses livros mais leves, até mais divertidos, mas eu também estou trazendo autoras que têm literatura muito pesada, que trazem um universo, até o próprio universo das mulheres, dentro de uma ótica mais da fantasia, da ótica da violência. Eu tenho autores para o público da terceira idade, por exemplo, eu tenho autores para o público que está interessado em sustentabilidade, na questão indígena, na questão da Amazônia. A gente vai fazer uma atividade, por exemplo, para o público que é mais interessado em games, que gosta, né, de fazer essa conversa. O que toda essa cultura digital, de youtubers, de games, do universo geek, conversa com o universo dos livros. A gente vai trazer também uma pessoa muito relevante da área do LGBTQIA+, do movimento, para nos conversar com a gente sobre identidade, sobre inclusão, sobre, né, essa diversidade em termos de gênero, de orientação sexual. Então, dá para notar, daqui a pouco, no retrato geral da programação, quando ela for divulgada, nós vamos fazer essa divulgação oficial de todos os nomes no final do mês de setembro, vai dar para notar de cara alguns nomes que estão encabeçando atividades que têm relevância internacional. Todos os autores internacionais que participarão, eles falam espanhol, começando pela Isabel Allende. Mas também tem uma diversidade em relação a temas e a diálogos que os autores vão trazer que vão interessar públicos distintos. Claro que isso é uma costura complexa, feita, mas eu acho que por uma primeira iniciativa, uma primeira intenção de fazer essa modificação, a gente já foi muito além do que seria a expectativa. Eu acho que assim, não tendo a limitação do espaço físico, como nós tínhamos antes em sala, e algumas atividades até com distribuição de senhas, necessitando fazer toda essa organização, o online ele nos deixa mais livre, né, para possibilitar essa participação ilimitada. Então isso é bom, e eu acho que a gente vai ter, ao longo do período da feira, em relação à programação, gratas surpresas. E neste ano, por ser totalmente online, a Feira do Livro não terá sessões com autógrafos presenciais. Isso sempre foi um momento importante, tanto para os escritores independentes como para o público que tem a chance de conhecer os seus ídolos. Mas essa atividade está sendo pensada de uma forma híbrida, de modo que os livros sejam entregues autografados em casa. A Lu Tomé também comentou como é importante admitir as limitações do formato que o evento terá neste ano. Nós não teremos as sessões de autógrafos presenciais.
o que está sendo feito em relação a essa parte dos autógrafos é tentar simular no nosso ambiente online o que seria uma vitrine desses livros que estão chegando no mercado agora, no prazo que envolve a Feira do Livro do ano passado, chegando até nessa, um período de 1 ano, e dos livros que as pessoas vão poder navegar por aquela seção, funcionando como uma grande base de dados, para encontrar e comprar diretamente pelo online livros que estão sendo lançados nesse ano. Talvez não seja o modelo ideal, nós também, eu acho que a coisa que a Câmara Rio Grandense do Livro está tendo mais nesse processo é um aprendizado imenso em relação até às possibilidades que o online traz, que antes eram ignoradas, as mudanças que a gente pode fazer. Daqui a pouco a gente vai errar em alguns lados, e eu acredito que isso vai acontecer. É normal, né, de uma mudança que teve que ser feita em relação à pandemia em tão pouco tempo esse planejamento. Mas são coisas a serem descobertas e, na realidade, vai ser um grande teste, né? Eu encaro, assim, para também ver como é que o público vai reagir para que mudanças possam ser feitas a partir, né, dos retornos e dos feedbacks para edições futuras. E Liz, voltamos a nos questionar como a Feira do Livro 2020, tão diferente dos anos anteriores, somará na trajetória do evento a partir de agora, né? Pois é, interessante também a Lu Tomé nos comentar a questão do patrono, um personagem sempre tão importante para o evento e que aos poucos vem sendo visto e pensado pela organização de uma outra forma. Em relação às futuras edições, eu acho que o que vai ficar dessa 66ª Feira do Livro de Porto Alegre, que eu espero particularmente por todo o carinho, por todo o amor que eu também tenho pelo evento, é que nós possamos realmente, nas edições futuras, ter a Praça da Alfândega de volta. É o meu grande sonho. Estamos fazendo o possível e o que está ao nosso alcance para não deixar de realizar essa edição da feira agora. Queremos que a Praça da Alfândega volte. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo, eu acho que a projeção nacional, ela vai nos ajudar em muitos sentidos. Esse ano a questão dos patrocínios tem sido muito difícil e eu sei que não é só para feira. Eventos culturais em geral estão com muita dificuldade de conseguir patrocinadores que abracem e que acreditem nesse novo modelo do online. Talvez a projeção nacional nos ajude, inclusive, nesse quesito. E o que já se tem se falado, claro, é um plano para o futuro, isso não tem como confirmar agora, mas é que esse modelo de transmissão de internet, como outros eventos já faziam antes, por exemplo, a Festa Literária de Paraty, a Flip, sempre transmitiu as suas mesas principais pela internet. A feira quer continuar com esse modelo para que, né, a divulgação da programação desses eixos temáticos, essa programação de curadoria, ela continue sendo divulgada nacionalmente. Esse eu acho que vai ser o maior ganho que a feira vai ter. Do restante, sobre o patrono, a feira já fez uma movimentação no ano passado, quando a patrona escolhida foi a Marô Barbieri, e a intenção da Câmara é seguir com o mesmo processo nesse ano, uma escolha mais direcionada pela própria Câmara Rio Grandense do Livro e com o aval do colegiado de ex-patronos. O que a gente está tentando implementar nesse ano é de ter não só um nome que tenha relevância para o cenário gaúcho das letras, dos livros, do mercado editorial, mas que também tenha uma relação mais intrínseca, mais direta com a própria curadoria. Tenho participado, né, de alguns encontros e algumas discussões da diretoria da Câmara nesse sentido, mas ainda depende de algumas definições, que se tudo der certo, logo a gente vai conseguir anunciar.
Bom, e tanto que falamos da Feira do Livro de Porto Alegre que não poderia faltar o nosso momento de leitura. Pensando na literatura como tema central, eu trouxe hoje um trecho da introdução do livro que eu estou lendo com um grupo de leitura. O livro se chama O Mundo da Escrita, como a literatura transformou a civilização, do alemão Martin Puchner, publicado no Brasil pela Companhia das Letras e traduzido por Pedro Maia Soares. Às vezes, tento imaginar o mundo sem literatura. Eu sentiria a falta dos livros nos aviões. Livrarias e bibliotecas teriam espaço de sobra nas estantes, e as minhas não estariam transbordando. A indústria editorial não existiria como a conhecemos, nem a Amazon, e não haveria nada em minha mesa de cabeceira quando não consigo dormir à noite. Tudo isso seria lamentável, mas mal arranha a superfície do que seria perdido se a literatura nunca tivesse existido, se as histórias só fossem contadas oralmente e nunca tivessem sido escritas. Um mundo assim é quase impossível de imaginar. Nosso sentido de história, da ascensão e queda de impérios e nações, seria completamente diferente. A maior parte das ideias filosóficas e políticas nunca teria existido ou teria sido esquecida, porque a literatura que deu origem a elas não teria sido escrita. Quase todas as crenças religiosas desapareceriam junto com as escrituras nas quais foram expressas. A literatura não é apenas para os amantes dos livros. Desde que surgiu, há 4.000 anos, ela moldou a vida da maioria dos seres humanos que vivem no planeta Terra. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa de hoje, super especial, contou com as apresentações de Pedro Palaoro e Liz de Bortoli. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade e vocês nos escutam pelo blog da redação, Lumina Podcasts e pelas principais plataformas de streaming. Se você também não perde uma edição da Feira do Livro de Porto Alegre, não esquece de compartilhar esse programa e de curtir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Voltamos na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!